Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, meu querido amigo Nedir Marchioro, é isso? É isso mesmo. Como que você está, meu querido? Tudo bem? Bom dia, Vinícius. Muito bem, graças a Deus, estamos aqui. E esperamos que a gente consiga fazer um conteúdo de valor para quem vai assistir esse podcast. Com certeza. Você tem conteúdo riquíssimo. Só para vocês conhecerem um pouquinho do Nedir, ele é escritor, palestrante, mentor empresarial. Basicamente, ele trabalha construindo histórias de sucesso. Exatamente isso, transformando vidas em possibilidades e empresas em sucesso. Esse é o nosso slogan. Deixa eu já fazer a primeira pergunta, que é a que eu faço para todos os meus entrevistados. Quem é Nedir? Quem é Nedir? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Só consegue responder quem verdadeiramente se conhece. Então, Nedir é uma pessoa que vem de uma família muito humilde, de 6 irmãos, lá do interior do Rio Grande do Sul, do interior de uma cidade chamada Lagoa Vermelha, que nasceu na roça, se criou na roça, morou na roça até os 26 anos de idade, foi para a escola com 7 anos de idade e deixou os bancos escolares com 10 anos de idade. Ou seja, estudou até a 4ª série e foi trabalhar na roça para ajudar seus pais. Então, um pouco no Nedir é isso, lá para começar. E o andar da carruagem, o Nedir resolveu mudar de vida e foi procurar emprego com 26 anos de idade, e a partir daí começou uma nova jornada. Teve a coragem de voltar a estudar aos 28 anos de idade, lá na 4ª série, e consegui chegar até na faculdade. Com 39 anos eu fiz vestibular, me passei na primeira chamada e com 44 anos me formei um administrador de empresa. Tenho 3 MBAs, um em gestão de pessoas, gestão empresarial, engenharia de produção e sistemas, e sou um mestre em ciências da educação também e professor universitário. Nossa, que legal. Então já tem esse é um pouco do Nedir. Excelente bagagem só para falar sobre gestão de pessoas. Como que você se envolveu com esse mercado? Então, quando eu resolvi sair da roça com 26 anos de idade, porque eu vivia uma vida que eu não queria para mim. Eu era uma pessoa muito amarga, muito revoltada com aquela vida que eu estava levando, porque eu trabalhava muito na roça, mas nunca tinha dinheiro. Eu nunca tive dinheiro até meus 26 anos de idade. E aí eu resolvi ir para a cidade, e fui para a cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, procurar emprego numa das maiores empresas do Brasil. Chegando lá, e foi muito engraçado, porque eu fui para a área do departamento pessoal, naquela época, foi em 87, e o gerente do departamento pessoal me pediu, você quer trabalhar? Então me entrega o currículo. Eu olhei para ele e falei assim, o que é isso? Ele falou, como que é isso? Quem procura emprego tem que ter um currículo. Eu falei, meu senhor, eu sou um analfabeto funcional. Eu nunca vi falar em currículo, eu só quero trabalhar. Ele falou, mas não tem como dar trabalho se a gente não souber quem é o candidato. O currículo serve para tu colocar tuas formações, o que tu sabe fazer. Eu falei, minha formação é que eu tenho a 4ª série do primário e o que eu sei fazer é trabalhar na roça. Está aqui o meu currículo. O currículo sou eu, né? O currículo sou eu, estou eu. Eu quero ter uma oportunidade. E aí eu fiquei insistindo e ele levantou de pé, me olhou assim, eu trabalhava na roça, eu tinha uma estrutura muito forte, assim, parecia que era um lutador, né? Tinha os músculos muito fortes. Aí ele pediu para eu mostrar minhas mãos. Aí eu mostrei minhas mãos, eram calejadas, encardidas, e as unhas cheias de terra. Ele olhou para aquilo lá e ele falou, tá bom, então eu vou te contratar. Então o meu currículo foi próprias mãos e eu consegui meu primeiro e único emprego, aonde que eu permaneci nessa empresa por 32 anos. Uau. Exatamente 32 anos. E aí eu comecei trabalhando na produção, né? Das 10h15 da noite às 7h12 da manhã, mas eu não gostava de fazer aquele trabalho, era um trabalho repetitivo e aquilo foi me incomodando. Eu aguentei 1 ano ali porque eu precisava do salário, eu já era feliz porque eu comecei a ganhar um salário. Mas isso não me realizava. E aí eu comecei a buscar oportunidade. E um dia chegou um mecânico, veio fazer manutenção da minha máquina, e eu perguntei para ele,
vem cá, me diz uma coisa, como que é ser mecânico na Tramontina? Ele falou, é melhor que trabalhar na produção. Eu falei, verdade, é verdade. Como é que eu faço para ser mecânico? Ele falou, fique atento às oportunidades. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei pensando, quem é essas oportunidades? Aonde estão essas oportunidades? Eu fiquei imaginando que no quadro mural, na entrada da empresa, onde é que tinha o relógio ponto, né? Deveria, sei lá, porque tinha muito aviso. Eu comecei todos os dias a parar e olhar. E não é que a oportunidade estava lá. Tinha um cartaz escrito inscrições para fazer o teste, para fazer o curso técnico mecânica industrial. Pré-requisito, 8ª série. Aí você teve que... Eu esqueci essa parte, ignorei da 8ª série e saí às 7 da manhã do serviço e fui no departamento pessoal me inscrever para fazer o curso. Aí o cara pegou a minha ficha, na época era papel ainda, ele falou assim, você não sabe ler? Eu falei, olha, pouca coisa eu sei, você não viu que tem que ter a 8ª série? Eu falei, eu vi. Mas você só tem a 4ª série, eu sei. Então você tem que voltar a estudar. Eu falei, eu vou voltar a estudar. Ele falou assim, volta a estudar e depois se inscreve. Eu falei, não vai dar tempo. E aí começou a gerar um desconforto, porque tinha uma fila enorme atrás de mim para ser atendido e eu não saía, né? E ele falou assim, é que normas são normas. E as normas foram feitas para ser respeitadas. Eu falei, mas eu não estou desrespeitando as normas. Eu só quero saber quem fez essa norma que tem que ser a 8ª série. E ele falou assim, foi o seu Manuel, o superintendente. Eu imaginava que o superintendente deve ser uma pessoa, né? Eu falei, tá bom, eu quero falar com ele. Você vai querer falar com o superintendente? Eu quero. E não saí daí, ele não sabia o que fazer, ligou para a secretária e marcou com o superintendente. Aí eu fui lá na sala do superintendente, cheguei lá e me pediu, o que que você quer aqui? A prova viva de quem quer faz, né? É, exatamente. E aí eu falei para ele que eu queria ser alguém da vida, na vida eu queria ter uma oportunidade, eu queria ser mecânico, mas eu não preenchia os requisitos. E ele me disse, normas são normas e a gente não vai... Ele tem que ser respeitado. Eu falei, com todo o respeito, eu estou aqui pedindo para o senhor mudar a norma. Ele olhou para mim e disse, tu quer que eu mude a norma por tua causa? Eu falei, e não é o suficiente? E eu fiquei insistindo, ele não teve a outra alternativa para pegar o telefone e liberar a minha inscrição mesmo com a 4ª série. Com um compromisso, que naquela semana eu voltaria a estudar para completar a 8ª série. E aí eu fiz inscrição e comecei a procurar um lugar para estudar. Não tinha na minha cidade ensino para adultos, só em Bento Gonçalves, que dava 20 quilômetros. Eu fui lá, me inscrevi e eu imaginei de entrar na 5ª série, levei meu histórico escolar, né? Tinha que fazer uma prova, 17 anos fora da escola, quase 18 anos. O que aconteceu? Não passei. Tive que começar na 4ª série. E como era o supletivo, era muito acelerado. Então, tinha que fazer a 4ª, a 5ª e a 6ª série em um semestre. Em um semestre. E a 7ª e a 8ª num outro semestre. Ou seja, num ano, eu teria que fazer 5 anos. E eu encarei, fui. Foi muito difícil, foi. Mas nesse ano, eu concluí a 8ª série. E aí, eu fiz a prova para fazer o curso técnico de mecânica industrial. Passei na prova. Que legal. E aí, eu continuei estudando, fiz o ensino médio e fiz 2 anos de curso técnico de mecânica industrial. E aí, eu fui lá agradecer ao superintendente, levei todos os certificados. E eu sempre aprendi assim que a gratidão está à frente de qualquer resultado. O resultado sempre vem depois. E ele foi muito engraçado porque ele pegou assim, ele falou, mas eu não te pedi para fazer o ensino médio. Eu falei, mas eu tenho que entregar mais do que o senhor pediu, porque o senhor me deu uma oportunidade. Eu sou muito de reconhecer. E ele falou, só falta tu me dizer que agora você quer a vaga da mecânica. Eu, claro, só vou sair daqui se o senhor me der uma vaga da mecânica. Já estou aqui mesmo, né? E aí ele falou assim, você não é fácil. Eu falei, não, a vida me ensinou que nada é fácil. Por que eu tenho que ser fácil? E ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar no mecânico. E naquele dia eu prometi para ele que eu não ia ser só um mecânico, mas eu seria o melhor mecânico da Tramontina. Não era para ter status, mas para reconhecer a oportunidade que me deram. E aí eu comecei a fazer o meu melhor, observar o que os outros faziam, eu sempre queria fazer melhor. E aí eu me destaquei. Logo eu fui promovido a líder, um pequeno grupo de 5 pessoas. Fui convidado para fazer um curso de liderança de 2 anos. Quando eu terminei esse curso, fui convidado para ser supervisor da mecânica numa área. E eu continuei sempre com a minha filosofia. Eu vou ser o melhor mecânico, vou ser o melhor líder, vou ser o melhor supervisor.
E lá em 99, eu fui chamado numa sexta-feira, final da tarde, uma reunião com a direção. E eu pensei assim, pronto, sexta-feira, 4h30 da tarde, numa empresa, qual é a chance? A maioria já começa a pensar... Eu só pensava assim, o que eu fiz de errado que ninguém me contou? Eu cheguei lá, estava toda a direção reunida, tinha 2 psicólogas que faziam um trabalho na empresa e a gerente do RH. E o superintendente estava lá. E nessa ocasião eu fui convidado para ser o gerente da mecânica. Mas tinha uma norma lá na Tramontina que para ser gerente da mecânica tinha que ter curso de engenharia mecânica. E eu não tinha curso... Quer dizer, naquelas alturas eu não tinha nem faculdade ainda, eu só tinha o ensino médio no supletivo. E eu falei assim, mas tem que ter engenharia, eu não tenho engenharia e nem pretendo fazer. Aí o superintendente me olhou e falou assim, você quebrou tantas regras, o que é para a gente mudar mais uma? E aí eu fui promovido então a gerente. E em janeiro de 2000 eu assumi a gerência da mecânica, eu saí de 7 pessoas para 150 pessoas. Os supervisores, que eram os meus colegas, passaram a ser meus subordinados. E aí foi onde que, em 2000, eu fui fazer o vestibular, então, porque eu já tinha uma posição de gerente dentro de uma das maiores empresas do Brasil. Eu me senti a obrigação de fazer o vestibular. Só que para fazer vestibular, tu tem que saber fazer redação, né? Essa é a base. E eu nunca tinha feito uma redação. Então, eu contratei uma professora de português para me ensinar a fazer redação durante uma semana. Das 7 da manhã ao meio-dia, eu sentava com a professora de português, ela me dava um tema e eu ia fazendo. Toda essa redação, quando eu terminava, eu entregava para ela, ela só olhava assim, batia o olho, amassava e jogava no lixo. E assim foram 5 dias. No sábado, no último dia, quando fiz a última redação, eu fiz uma pergunta para ela. Professora, qual é a chance que eu tenho de passar no vestibular com essas redações que eu fiz? Ela falou, você não vai fazer o vestibular. Ainda não, você não está pronto. E ela amassou minha última redação e jogou no lixo. Eu fui lá e peguei aquela redação, desamassei e eu falei assim, eu vou fazer o vestibular porque eu já fiz a inscrição. Ela falou, não, você não vai fazer. Eu falei, eu vou fazer. E se eu passar, você vai ser a primeira pessoa a saber. Levei embora a minha redação desamassada e no dia 5 de janeiro fui prestar meu vestibular. 238 pessoas, se não me falha a memória, para 50 vagas. Eu só precisava ser melhor que 49. Não precisava ser o melhor em primeiro lugar. E aí, quando saiu o resultado... Na verdade, você tinha que ser melhor do que 200 pessoas, né? Exatamente. Tinha que estar dentro... Para pelo menos estar dentro do... E aí, quando saiu o resultado, ainda no domingo, era uma faculdade que estava iniciando, o meu nome estava lá, como aprovado. Oh. E naquele dia eu prometi para minha filha... Stephanie, que estava com 5 aninhos, e para minha esposa, que em 5 anos eu me formaria. E em final de 2005 eu seria um administrador de empresas formado. E aí eu comecei a faculdade, foi muito difícil. Tudo aquilo que está difícil sempre tem a chance de piorar. Na segunda semana eu fui expulso da faculdade. Na segunda semana eu fui expulso da faculdade, tirado da maneira mais bruta da sala de aula. A professora mandou levantar de pé, eu levantei de pé. E ela me pegou pelo braço, me acompanhou até a porta. É pesado. O que aconteceu? E me falou assim, você está expulso. Eu perguntei para ela, posso saber o motivo? Porque como eu não sabia muita coisa, eu sentava na primeira fila. Então, cada questão era matemática que ela fazia, eu perguntava como é que faz, e fui irritando ela. E ela falou que estava me expulsando porque eu estava atrasando e atrapalhando a turma. Entendi. E aí eu podia ser uma vítima, né, Vinícius? Dizia assim, eu até tentei fazer faculdade, mas fui expulso. Só que eu peguei, ela jogou todos os meus cadernos para fora, eu juntei, coloquei na mochila e saí caminhando pelo corredor da faculdade. Passei na frente da sala do reitor, eu vi que ele estava lá dentro. Resolvi bater na porta. Bati na porta
Me pedi se eu podia entrar, eu precisava fazer uma palavra com ele. Ele falou, claro. Eu perguntei para ele assim, eu só tenho uma pergunta para fazer. Por qual motivo o senhor paga os professores? E ele teve a infelicidade de me dizer que ele pagava para ensinar. Aí eu falei para ele, então o senhor precisa vir comigo para a minha sala dela. Mas o que está acontecendo lá, o senhor vai saber. Eu pedi, por favor, o senhor me acompanhe. Ele me acompanhou. Quando chegamos da sala, eu não podia entrar, porque eu tinha sido expulso. E eu cheguei na porta e eu falei assim, eu queria que o senhor repetisse aquilo que o senhor falou para mim lá na sua sala, por qual motivo o senhor paga os professores? E ele olhou para todo mundo e ele falou, eu pago para ensinar. E eu falei para ele, eu fui expulso porque eu quero aprender. Forte demais isso. Forte demais. E aí ele falou o seguinte, o Nedir vai voltar para a sala dela. A professora falou, ele não vai voltar. O reitor falou, ele vai voltar. E se você não quiser dar aula, não tem problema, a gente substitui, mas ele vai ficar. Aí ela falou, tá bom, eu vou ficar, mas ele vai rodar. E eu olhei para ela e falei, eu não vou. E aí a gente travou uma guerra. Literalmente. Eu continuei sentando no mesmo lugar, continuei fazendo pergunta e continuei irritando ela cada dia mais. Que daí virou um desafio, né? Quando eu terminava a prova, ela pegava, olhava, fazia um 0 com a caneta vermelha, o tamanho da prova, e me devolvia. Eu ia lá para o reitor e pedia para o outro professor corrigir. E assim foi o semestre. Eu não tirei 10 nenhuma prova, mas eu passei sem recuperação. Nossa, tudo por causa que nela não estava preparada o suficiente. E aí eu segui, né? Segui a faculdade e a minha meta era concluir em 2005. E as coisas foram acontecendo. A faculdade foi organizando a colação de grau para o dia 17 de dezembro de 2005. Eu tinha ainda no último semestre 5 cadeiras para fazer e 2 estágios. Mas eu fiz as 5 cadeiras, 2 estágios, e quando chegou no dia da colação de grau, estávamos prontos para ir, nós estávamos no coquetel. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Uma das professoras, não essa, chegou e ela falou o seguinte, Nedir, eu preciso conversar contigo antes de ir para a colação de grau. Eu falei, bom, hoje não, né? O que aconteceu? Ela falou, você lembra dos teus primeiros dias de aula? Eu falei, claro que eu lembro. Se existe uma pessoa que não vai esquecer, sou eu. Ela falou, nem eu. Aí eu pensei assim, olhei para ela e falei, professora, mas o que eu fiz de tão grave para você não se esquecer? É que você foi assunto na sala dos professores pelo menos por 2 meses. Daí qual é que era o assunto? Todos diziam assim, todos que eram teus professores diziam assim, ele tem que desistir. Ele não tem condições. Olha como que a sua história... Você vê que eu nem estou fazendo diversas perguntas, que eu quero ouvir mesmo a história. Mas só que você me falou sobre gratidão, você me falou sobre resiliência, você me falou que a persistência de você continuar, guerrear e ir para frente é uma coisa sua natural. Que história fantástica, que história fantástica. E aí, quando ela falou isso... Ela falou que era isso a opinião de todos os professores. E foi aí que teve um ponto muito importante. Ela falou, tá vendo toda essa turma aqui de formandos? Tô. Você se deu conta dos 50 que passou no vestibular, no curso de administração, com você? Só tem um aqui. Só você. Os outros 49 que nós achava que eles iam se formar, ou desistiram ou ficaram para trás. Você é o único que concluiu em tempo recorde a faculdade. E naquele momento ela me pediu desculpa, me abraçou, e aí eu fui para a colação de grau, que é, inclusive, dentro desse meu livro, que é o 7º livro, a minha autobiografia, volume 2, estou lançando agora, tem um QR Code, onde que se você passar o celular, vai te levar para o YouTube e você vai assistir esse vídeo da minha colação de grau e esse livro passa a ser teu. Obrigado. Depois vamos autografar. Obrigado. O livro
História de vida e superação. Nedir Luiz, né? Tá ali, né? Obrigado, técnico, a câmera certinha, acho que vocês conseguem ver aí. Né? História de vida e superação do Nedir Luiz Marchioro. Marchioro, olha, eu tô com Marchioro o tempo todo. Desculpa, é que eu chamo o Nedir de sempre Nedir Luiz. E aí eu fico como Nedir Luiz. Agora o sobrenome tá difícil, viu? Perdão. Mas que essência. É como você... Ah, tá aqui. Literalmente, do veneno à essência. Como me tornei um líder de sucesso ajudando empresas a faturar milhões. Nossa, parabéns, Nedir. Muito obrigado. Vou guardar com carinho, depois eu quero sua assinatura aqui. Claro, com certeza. A gente vai fazer a dedicatória e autografar. Muito obrigado. E como que, depois da faculdade, como que você se envolveu com business? Então, assim, eu já era o gerente, então, de uma das áreas mais complexas da Tramontina, que era a área técnica e mecânica, né? Que era a minha área de atuação. E aí eu comecei a ter oportunidades de... Eu conheci a primeira vez a cidade, tinha 17 anos, quando fui fazer alistamento militar. Nem sabia que existia a cidade, porque eu não assistia TV e também não escutava rádio. Então, eu era literalmente criado no mato. E aí começou a gerar as oportunidades e eu comecei a viajar pela Tramontina, para São Paulo, para outros lugares, e logo vieram as viagens internacionais. Comecei a viajar para a Europa, negócios. Eu fui 5 vezes para a China, fui para a África, até Mongólia eu fui a negócios. E nessas viagens me despertou algo muito importante, porque cada viagem era um aprendizado. E eu percebi que eu comecei a acumular muito conhecimento que todo ele foi compartilhado na Tramontina, mas chega uma hora que você precisa transbordar, né? Precisa transbordar. E eu fui fazendo, então, as especializações em gestão de pessoas, que era a área que atuava, 2 anos no MBA. Depois eu fiz em gestão empresarial, que a Tramontina me convidou pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. E, por fim, ela me convidou para fazer engenharia de produção e sistemas, então eu fiz o 3º MBA. E aí eu percebi que eu tinha um conteúdo muito rico, que talvez poucas pessoas no Brasil têm uma história que construiu um resultado como eu construí. Em 2015, eu abri a minha própria empresa, por causa da minha evolução através da educação continuada. Eu abri uma escola de educação continuada, chamada Instituto Nedir Marchioro, onde tinha a sua própria sede, própria minha, com espaço até 60 pessoas, e onde que a gente dava cursos livres, palestras, treinamentos e muitas formações. Em 2017, eu percebi que eu tinha um feeling, que eu ajudava algumas empresas de alguns amigos. Eles traziam uma situação, eu ia lá, fazia um diagnóstico e eu tinha uma capacidade de perceber aquilo que o outro não via. E eu faz assim e aí dava certo. E aí, em 2017, eu tomei uma decisão que eu iria parar de trabalhar na Tramontina para tocar esse negócio e compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas e empresas de pequeno e médio porte. Foi aí que eu fui pedir o meu desligamento em 2017. Não queriam me liberar. Então, a gente negociou, fiquei mais 2 anos e preparei 2 sucessores para ficar no meu lugar. Aí sim, engenheiros. E então, em 2019, exatamente no dia 8 de julho de 2019, a minha carteira foi dada baixa na Tramontina. Por que dia 8 de julho? Porque essa foi uma data escolhida, planejada com muita seriedade, porque dia 8 de julho eu fechei exatamente 32 anos de empresa. Uau! Nem um dia mais e nem um dia menos. É uma história incrível. 30 anos tem que ser resiliente à beça. São poucos hoje em dia que ficam 1 ano, né, em uma empresa. Começa por aí, porque você tem um movimento muito grande. Então, parabéns por isso. E aí você abriu a sua empresa e quando foi que despertou a vontade e essa necessidade de transbordar e contar essa sua história maravilhosa? Bom, isso
Quando eu fiz a minha primeira viagem para a China, em 2011, esse mesmo reitor da faculdade, ele soube que eu fui para a China e ele me convidou para ir lá na faculdade para participar de uma mesa redonda onde que os alunos fariam pergunta para eu responder. E eu aceitei. Só que quando eu cheguei lá na faculdade, ele me recebeu, ele falou, nós vamos para o auditório. Eu falei, o que nós vamos fazer no auditório? Não é numa sala de aula. Não é que quando os professores ficaram sabendo que você vinha, todo mundo quer te ouvir. Então, tem 70 pessoas lá no auditório. Ou seja, foi meio que já natural. Não, só vai. E aí você vai fazer uma palestra. Eu falei, eu nunca fiz palestra. Eu não sei nada, não tenho assunto preparado. Eu vim para responder perguntas. E aí fui na frente do auditório, olhei para dentro assim, estava lotadíssimo. Tinha os professores, que foram os meus professores. E todos aqueles alunos, eu falei, eu não vou embora. Ele falou, bom, tu tem duas coisas para fazer. Ou você, se você for embora, você vai decepcionar todo mundo. Ou você encara. Quando ele falou a palavra decepção, pesou muito. Aí eu falei, tá bom, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou falar. Coração a mil. Coração tremendo, assim, peguei um copo d'água, derramava toda a água. Ele subiu no palco, me anunciou e levou o microfone lá fora. Eu fiquei pro lado de fora, né? E eu peguei aquele microfone e subi fazendo assim, subi os 3 degraus. E foi a entrada mais incrível que eu fiz até hoje. Eu entrei e eu abri o coração. Eu falei o seguinte, gente, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda. Eu chego aqui e me falo que eu tenho que fazer uma palestra. Eu nunca falei em público. Eu não sou palestrante. Eu, de verdade, não sei o que falar para vocês, mas eu vou falar uma coisa que eu sei de cor e salteado. Mas vocês não têm nada a ver com isso. E eu vou agradecer muito se todos vocês levantarem e forem embora agora. Aí eu falei, eu vou contar a história da minha vida. E aí eu comecei a falar. Quando eu falei os 3 minutos... Maravilhosa abertura, diga-se de passagem. Quando eu falei os 3 minutos, eu vi que o pessoal... Tava todo mundo ligado. Eu falei, tô agradando. Aí eu relaxei e eu falei 1h e 35 minutos sem parar. Esse conteúdo você tem, essa história é maravilhosa. E fui aplaudido de pé por mais de 5 minutos. E ganhei um certificado de palestrante. Assim se tornou o Nedir ou palestrante. E aí, no dia seguinte, as pessoas queriam um cartão, entreguei os cartões da Tramontina, né? E no dia seguinte... começou a tocar o telefone, empresa toda skinny. O pessoal assistiu a tua palestra, queremos te contratar para vir fazer uma palestra para todos os funcionários. Caralho, grandes empresas de Bento Gonçalves me chamando. E eu não fui, né? Não era palestrante. E eu fiquei 4 anos sem fazer nenhum movimento. E aí fui fazer um curso de formação em coach em Porto Alegre. Quando eu me apresentei para minha colega, ela ficou encantada e ela foi lá na frente e ela falou assim, eu não sei apresentar o Nedir porque ele tem uma história incrível. Eu gostaria que ele se apresentasse para vocês. Aí o dono da escola falou o seguinte, tá bom, então amanhã de manhã, era um sábado, no domingo de manhã, você vai fazer uma palestra. De novo a história da palestra, né? Eu falei, eu não vou fazer palestra, não sou palestrante. Mas ele insistiu, aí eu não fiz naquele domingo, mas logo adiante eu montei 6 slides e fui lá na frente e fiz a minha primeira palestra, então. Oficial, né? Oficial. E foi uma loucura. E aí ele me contratou para começar a fazer palestra em todos os cursos que a escola dele dava. Então, no ano de 2015, que foi esse ano que aconteceu isso, eu fiz 37 palestras. E aí as pessoas que participavam chamavam na empresa, eu cheguei a fazer 4 palestras num dia, em lugares diferentes. E aí a coisa começou a andar. E daí que nasceu o primeiro livro, a primeira autobiografia. A editora começou a me convidar para escrever capítulos e eu fui escrevendo. E assim, então, se tornou Nedir palestrante. Quando eu abri a empresa, a gente abriu o site da escola e não tinha muito conteúdo para colocar. E eu lembro até hoje que o cara que estava construindo o site, o que mais você quer colocar? Eu falei, coloca aí que a gente dá consultoria empresarial. Depois a gente vai ver o que faz com isso. É aquela coisa que você joga ali para preencher. Passado uns dias, tocou o telefone, era uma mulher, me ligou e disse, olha, eu vi lá no teu site que tu dá consultoria empresarial, nós estamos com dificuldade na nossa empresa. E tu poderia vir aqui para conversar com a gente. Eu conhecia o dono da empresa, ele era um fornecedor meu lá na Tramontina. Eu falei, tá, depois das 5 horas eu vou lá. Fui lá,
era uma metalúrgica que era fabricante de pavilhões, né, para a indústria metálicos. E ele falou assim, ó, a gente vai quebrar. A gente ia 78 funcionários, estamos com 15 e não tem mais, ninguém mais compra o nosso produto. Aí eu ouvi aquilo, eu falei o seguinte, vamos montar uma estratégia. Pegamos um papel ali, eu montei uma estratégia em 10 minutos. Eu falei o seguinte, o dono da empresa, você vai aplicar essa estratégia. Que ele falou, isso não vai funcionar. Você vai aplicar numa semana e aqui de 7 dias a gente volta a conversar. Eu entreguei para ele o passo a passo que ele precisava fazer. E no segundo dia, 5 horas da tarde, tocou o telefone, era ele. Ele tremia a voz no telefone e pediu para ir para a empresa. Eu fui para lá e na primeira visita que ele fez uma venda de 3 milhões de reais. Com a estratégia que eu montei. Aí eu falei, cara, eu sou bom nisso. Isso vai dar certo. E eu comecei a fazer alguns experimentos. E eu percebi assim que eu tinha uma capacidade, uma visão de enxergar aquilo que os outros não conseguiam, que não era o óbvio. E eu comecei a ajudar a empresa. E aí a coisa começou a andar, né? Em 2018, eu fui contratado com um contrato oficial pela primeira empresa em São Paulo. Ou seja, você não trabalha só com gestão de pessoas, você trabalha com gestão de processos também? Gestão empresarial. Todo. E aí eu vim aí, peguei essa empresa aqui da Moca, e o dono da empresa falou o seguinte, Nedir, a gente vende o almoço para comprar janta. Ou seja, a gente não vai sobreviver. A gente montou a estratégia, na época faturava 6 milhões por ano, e a meta é chegar a final de 2024 com 36 milhões por ano. E continuou até hoje nessa empresa. Quando você fala com mentoria empresarial, quais são os principais setores que você mexe? Eu vou te dizer aqueles que eu não mexo, que fica mais fácil. Só tem 2 setores de uma empresa que eu não me envolvo, que é a parte contábil e jurídica. Certo. Fora isso, qualquer dor da empresa eu ajudo a resolver. Seja comercial, seja financeira, seja precificação, seja liderança, gestão de pessoas, a alta direção, a gente trabalha do chão de fábrica ao CEO da empresa. Que legal. Área de marketing também? A gente dá sim, as orientações. Eu não faço marketing, mas eu sei o que funciona. Então, eu sento com o pessoal de marketing, dou orientação, como deve ser conduzido. Aí eu reviso antes de ir para as publicações. Então, eu coloco o meu tempero, vamos falar assim. Eu sei que você já tem uma experiência, então eu posso perguntar bem diretamente. Quais são os principais... Como que eu posso te falar? Os principais platôs que pequenos e médios empresários ficam travados ali. As principais dores. Vendas, aceleração de vendas, ter a clareza se está vendendo no preço certo. Isso é um problema que eu identifico em 90% das empresas. Elas não sabem se elas estão tendo lucro. Elas não sabem quanto elas estão tendo de lucro. A maioria das empresas meio que olham o concorrente e quer copiar. Exatamente. Então, assim, são pessoas, problema com pessoas, todas as empresas têm, porque empresas são pessoas. Comercial é um problema que repete em todas as empresas. Financeiro, ter um controle financeiro da empresa, ter entendimento que o dinheiro da empresa não é do dono da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa. O dono da empresa ele é um funcionário. E ele tem um prolabore, ele ganha um salário para estar lá. Sim, normalmente eles misturam tudo, né? Exatamente. Então, por aí a gente vai organizando toda a empresa. A gente organiza o financeiro, o planejamento estratégico, estudo de layout, investimentos. Então, a gente entra e passa, assim, basicamente, ser o CEO por 1 ou 2 dias por mês dentro da empresa. Interessante. Quando eu falo sobre processos, e eu não tenho conhecimento... Longe disso, minha área é mais marketing digital e vendas. Mas quando a gente fala, principalmente em nossas conversas, a gente fala sobre 5 principais setores, que é o setor de processos, o setor de pessoas, o setor financeiro, setor de marketing e de vendas, né? É verdade, esses são os pilares. É o básico para uma empresa funcionar. Exatamente. Só que aí, a maioria das empresas...
elas não têm noção nem de onde elas estão. Por exemplo, eu vou trazer alguns cases Claro. que aí fica mais palpável. Uma empresa lá no Rio Grande do Sul me chamou para eu preparar a sucessão da empresa. Há 2 sócios já com mais de 60 anos, eles pretendem parar. Nós precisamos de alguém que faça a sucessão, que prepare novos líderes para ficar no nosso lugar. E aí, primeira pergunta, como que está a empresa? A empresa é saudável. Maravilha. Saudável em como? Para eu poder pegar esse trabalho, eu preciso saber como está a empresa. Eu preciso entrar na empresa. Preciso que vocês me abrem os números, porque eu não vou fazer uma sucessão prometendo uma coisa para o sucessor, quando chega na hora dele abrir o livro. E aí eles abriram e aí eu identifiquei que a empresa estava indo para o caminho da falência. Nesse ano, que foi o ano de nós estamos em 2024, 2022 que eles contrataram, eles iam fechar o ano com um faturamento negativo. Isso porque estava boa. Isso que estava bom. E eles não tinham percebido. E aí, primeiro de tudo, a gente teve que fazer toda a correção da empresa, precificação, trabalhar a equipe de venda, fazer todo um trabalho, somente 1 ano depois que a gente começou a estruturar a sucessão. Então, nem sempre para aquilo que eles te chamam, você vai começar por aquele caminho. Então, não dá para a gente dizer assim, não, é aqui, a gente tem que fazer uma investigação. Nessa empresa que eu estava ontem, que eu comecei agora, o mês passado, aqui em São Paulo, é uma empresa que já esteve muito bem e está em recuperação judicial. E eu assumi o risco de colocar essa empresa de volta, da onde ela nunca deveria ter saído. Ontem foi o 2º encontro presencial na empresa, e os primeiros movimentos, os números demoram uns dias para acontecer, não é mágica. Uhum. Mas assim, a gente já teve o primeiro movimento do primeiro mês, que foi o mês de atuação, foi o mês de outubro, onde a gente fez o balanço ontem, que o mês de setembro, por exemplo, eles tiveram nem R$1 milhão de orçamento e fecharam menos de R$100 mil. Para uma empresa que tem um custo fixo de 400. Só no mês de outubro, com os movimentos que a gente fez, já foi para R$17 milhões de orçamento. Uau, que diferença. E aí a gente tem uma meta, esse mês ainda nós já estávamos melhores, nós vamos chegar no ponto de equilíbrio esse mês, mas tem até o mês de abril para voltar a faturar R$1 milhão por mês, com previsibilidade. Isso tudo só alinhando estruturação. Mudando a forma de pensar. Mindset total. Exatamente. Tem que mostrar, e eu sou muito direto, eu não falo para o empresário aquilo que ele quer ouvir. Eu falo aquilo que ele precisa ouvir. Eu entendo bem, porque quando você falou que não existe mágica, me veio aqui, porque a maioria dos empresários veem o marketing digital como solução dos problemas, né? Não existe. E, cara, não é bem assim, porque muitas vezes o problema está na gestão de pessoas, o problema está nos processos e o problema está também no seu comercial. O marketing digital, pelo menos na minha concepção, ele é um impulsionador. Se a sua empresa está ruim e impulsionar coisas ruins, meu amigo, não vai dar certo. E muitas vezes o caminho nem é usar o marketing. Essa empresa, por exemplo, que eu estava ontem, uma das coisas que o dono pediu, nós temos que fazer uma campanha de marketing. Eu falei para ele, a gente não vai fazer isso, a gente não vai botar dinheiro porque o teu produto não vende com marketing. O teu produto ele precisa ser vendido de uma outra forma. Tem que continuar tendo visibilidade, sim, mas não dá para colocar dinheiro porque tu não vai buscar leads. Sim. Existem, né, os 3 setores comerciais. Exatamente. Ali, o transacional, Exatamente. O relacional e o closer, né? Então você tem que saber onde vai. Aí eu falei assim, se você quer queimar dinheiro que você não tem, tudo bem, pode colocar. Mas não nesse momento. A gente tem que ter estratégia que dá resultado rápido. Eu preciso fazer fluxo de caixa. E não saída de caixa, fazer o fluxo entrar. Uhum. Então ele falou, tá, mas eu conversei com o meu gerente de marketing, então disse para ele conversar comigo. Depois a gente vai ver o que faz. Agora a gente tem que vender. A gente tem que botar pedido para dentro da empresa. Então é assim que a gente trabalha. A gente trabalha desta forma. Em média, eu atendo de 10 a 12 empresas. Essa é
a média que eu atendo, porque são todas presenciais, tá? Sim. Eu vou para a empresa, eu entro para dentro da empresa, eu sinto a dor do problema do empresário e aí a gente dá as tratativas para a empresa melhorar. Legal. E você também faz consultoria para pessoas que, saindo um pouquinho do ramo empresarial, mas que querem construir os seus próprios projetos? Sim. Por exemplo, eu tenho a mentoria Atlas, que eu crio a palestra da pessoa, a workshop, mentoria em grupo, mentoria individual, mastermind, enfim, eu crio a esteira inteira de produtos pessoal. Você também cuida dessa gestão ou mais empresarial mesmo? Eu faço isso com empresários. Tá? Até tenho bastante solicitação, assim, eu quero me tornar um palestrante e tal. Eu tenho condições de fazer isso? Tenho. Mas aí eu fujo um pouco do meu nicho, seu né? core, né? Exatamente. Então, o meu foco realmente são empreendedores e empresários. Muitos assim, eu quero abrir o meu negócio, eu quero fazer um plano de negócio, eu quero criar um projeto. Aí sim, a gente começa a trabalhar e ver a viabilidade de criar esse negócio ou parar antes de começar. Então, a gente faz todo esse estudo também. E aí sim, bom, é viável, vamos construir um negócio e daí se começa a fazer o planejamento e aí segue adiante. Legal. E deixa eu perguntar agora, vamos para um outro nível que você também faz encaminhamento de abertura de IPO, criação de toda essa bagagem ou não? Também a gente faz. Que legal. E como funciona tudo isso? Vamos supor que uma empresa ela já está preparada para ir para os próximos níveis, só que ela não tem um certo controle. Quais são os passos ali? Primeiro de tudo, a gente tem que entender quais são todos os custos da empresa, a viabilidade de cada produto, e esse diagnóstico vai dar clareza para o empresário tomar a decisão do que fazer. Tá? Então, assim, tu pega, por exemplo, assim, eu quero lançar um produto novo no mercado. E aí, tem um questionário, tudo que a gente faz, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, né? Por que você quer colocar? Qual é o motivo? O que isso vai trazer de retorno? Quanto de mercado já está ocupado por isso? Então, tem todo um trabalho de investigação e muitas vezes para mostrar mesmo que é inviável fazer aquele investimento. Então, se faz... tudo baseado em estudos, né? Não, nada é uma opinião direta. Existe um estudo, a gente faz um estudo e isso vai viabilizando o negócio ou não. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala sobre estruturação empresarial, o que nós devemos, para quem está iniciando, quais são os primeiros passos? Assim, eu quero abrir uma empresa. Primeiro de tudo, a gente começa criando ou identificando, melhor dizendo, qual é a cultura da empresa. O que é uma cultura da empresa? A maioria dos empresários nem sabe o que é uma cultura. A maioria vê padrão que é missão, visão, valores e objetivo e vai escrevendo lá, mas não entende o que é uma cultura de fato. E eu tenho uma frase que eu defino o que é uma cultura empresarial. A cultura empresarial, ela funciona do jeito que o dono funciona. É a cara do dono. Essa é a cultura empresarial. E muitas vezes ela precisa ser remodelada. Porque tem coisas que dentro de uma empresa tu não pode fazer. Porque você faz no teu dia a dia. E a cultura é assim, você repete aquilo que você faz. Então a gente começa criando ou reorganizando a cultura empresarial. Segundo passo é ir por um planejamento estratégico. Quem eu sou agora... para onde eu quero ir aqui de 1 ano, 3 anos e 5 anos. A gente faz toda essa visão para onde você vai, quanto você vai crescer e, principalmente, é uma das perguntas que eu sempre faço para os empresários. Você que é empresário, eu sei por que você tem um negócio, mas você sabe por que você tem o teu negócio? A maioria começa simplesmente porque quer dinheiro, nem vê faturamento ou lucro, essas coisas. A maioria responde da forma correta. Bom, eu abri a minha empresa para ter liberdade financeira e que essa liberdade financeira me leve a ter qualidade de vida. Aí eu faço a segunda pergunta, e dessas duas, qual das duas você tem? Normalmente ele fala assim, eu perdi o dinheiro que eu tinha e o pouco de qualidade de vida que eu tenho. Então, é assim, se você não identificar quais são as tuas dores, você não vai evoluir.
Então, quando tu faz criar essa consciência, aí ele começa a entender que existe um processo para tu crescer. Que existe uma estratégia. Muitos têm feeling, mas não têm conhecimento. O grande problema do Brasil hoje, nos empresários, que 98%, segundo uma pesquisa, não me lembro bem agora, não é só no Brasil, é no mundo, os donos de empresa não têm conhecimento de administração. Sim. Agora, para tu ser médico, tu precisa ter uma formação. Para tu ser advogado, tem que passar no AB. Empresário, e para não. ser empresário, não precisa ter administração, então. Para empresário eu posso falar por mim que eu abri a empresa em 2010 e eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Nossa, a duras penas eu aprendi o que é ser um empresário. A gente passa por todos os caminhos da pedra, realmente, a gente não tem uma formação de um empresário, não sabe o que é contabilidade, não sabe o que é setores, não sabe o que é estruturação, até mesmo boba, como precificação, como margem, saber o que é lucro, o que não é. Tem empresas com 30 anos que eu faço uma pergunta assim, me fala qual é o ponto de equilíbrio da tua empresa. O cara me olha, o que é o ponto de equilíbrio? Como assim o que é? Para mim é o básico do básico. Se tu não souber o ponto de equilíbrio, como tu vai sustentar? Aí vem a segunda pergunta, quanto tu precisa faturar no mínimo por mês para tu ter a tua empresa saudável? A gente não tem meta de faturamento. Não sabe o que é venda. Se não tem meta de faturamento, você não tem nenhum percentual de lucro. Tu entendeu? Então, é um mundo de oportunidades. A questão é o seguinte, que muitos empresários têm a dificuldade de admitir que eles precisam de ajuda. E o empresário em si, por si só, ele já é um pouco solitário, né? Sim, ele é um lobo no deserto. É difícil você ver movimentos, lógico, existem networking, existem clubes aí de empresários, mas você percebe que, por si só, acho que a cultura do Brasil é realmente não ter este conhecimento e também não procurar, e é o que você falou, dificuldade em pedir ajuda. E o que tem muito é Ctrl+C, Ctrl+V. A grande maioria... Brasil nada se cria, tudo se copia, né? A grande maioria dos mentores ou consultores, eles seguem uma cartilha. O meu método de mentoria não existe cartilha. O meu método de mentoria ele é totalmente diferente de tudo que o mercado oferece. Porque é personalizado. Porque ele é personalizado. E não tem como generalizar o problema do cara que está em recuperação judicial com o cara que está faturando 7 milhões por mês que eu mentoro, por exemplo. Com 30% de lucro líquido. Eu acompanhei um pouquinho do seu trabalho, né? Principalmente no Instagram, porque viagem, enfim. E eu percebo que o seu diferencial é literalmente se conectar com o empresário. Exatamente. De fato. Entender não somente os problemas que ele tem dentro da empresa, mas você se conecta a um nível de entender a real história dele, entender as dificuldades dele antes de passar pela empresa. Porque aí entra naquele negócio que você acabou de falar sobre cultura, né? Porque a cultura é o empresário, não a empresa. Exatamente. E se você não tiver isso claro, qual é a cultura? Teus colaboradores sabem? Você divulga qual é a cultura da empresa? Ninguém faz isso. A maioria não faz isso. Então, como tu quer que o empresário vista a camisa se ele nem sabe qual é a cor da camisa? Pior é que é verdade. Porque o meu funcionário não veste a camisa. Qual é a cor da tua camisa? Eu faço essa pergunta pro dono da empresa. Você sabe qual é a cor da tua camisa? Como tu quer que ele veste? Ele não sabe a cor, não sabe o número da camisa. Então, a gente tem que primeiro dizer, a camisa é dessa cor, esses são os nossos valores, esses são os nossos princípios, essa é a nossa cultura e assim a gente vai fazer acontecer. O nosso câmera aqui tá falando que a gente só tem mais 2 minutinhos. Nedir, deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Quais são as principais coisas que um empresário deveria ter como um mindset para ele já sair neste caminho? Saber aonde ele quer estar aqui de 5 anos. E qual a última mensagem ou frase que você deixa para eles? O que eu quero dizer para os empresários e para os empreendedores que ser empresário no mundo é um grande desafio, mas o mundo precisa de empresários fortes. Empresários fortes, eles não nascem sozinhos e eles não caminham sozinhos. Empresários fortes andam com
gente que sabe o caminho, o que já percorreu o caminho e que tem a possibilidade de errar muito menos. É isso que eu aprendi durante esses mais de 35 anos dentro das empresas e verdadeiramente eu acredito que não existe empresa ruim. O que existe é pessoas despreparadas para fazer a gestão dessas empresas, independente se for o dono do negócio ou um contratado. A dificuldade está no entendimento da identificação de qual é a dor da empresa e qual é o caminho para sanar essa dor, e não só fazer um curativo em cima. Então essa é a mensagem. Se você quer ser um empresário de sucesso, busque ter ao seu lado pessoas que já construíram sucesso. E aí sim você vai acelerar o processo de crescimento da tua empresa. Não existe encurtar caminho. O caminho será sempre o mesmo. O que existe é ter mais velocidade. E digo mais, pare de correr atrás das soluções e comece a ir ao encontro dos teus sonhos, metas e desejos. Por isso, vai ao encontro de 1 ano, 3 e 5 anos. Eu tenho certeza que a sua empresa vai estar em outro patamar muito mais rápido daquilo que você pode imaginar. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Quando nós falamos sobre empresários, eu acredito que ele deveria ser um empresário com um propósito de fato e parar de buscar soluções e começar a olhar mais para dentro de si. Porque olhando dentro de si, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar de fato o caminho necessário. Como o Nedir falou, se você quer ganhar, né, essa notoriedade, quer crescer e ter sucesso empresarial, caminhe com pessoas que já chegaram no sucesso. Quando a gente fala sobre mentores, a nomenclatura já está muito saturada, mas busque pessoas que realmente já passaram pelo caminho das pedras. Esse sim é um bom mentor. Se você olha seu objetivo daqui 5 anos, como o Nedir falou, e você sabe onde você quer chegar, comece a olhar empresários que já estão lá. E aí você vai saber quem é o seu mentor real. E outra, tá aqui o Nedir, né, que você já sabe muito bem, já tem uma referência, já sabe a história, já sabe qual é o processo e é uma pessoa que entende de fato quem é o empresário, não só os processos da empresa, não só a consultoria empresarial ou a mentoria empresarial, mas sim ele entende quem é o empresário de fato, tá? Então, eu só tenho a agradecer, Nedir, mais uma vez por tudo. Muito obrigado por você ter vindo, dedicado esse tempo, contado essa história. Cara, eu não conhecia muitas coisas de você aí que eu fiquei sem palavras por boa parte aqui do podcast, só ouvindo e absorvendo esses aprendizados. Falamos sobre gratidão, que é a coisa mais importante na vida, pelo menos na minha opinião. Falamos sobre resiliência, falamos sobre a autoridade, como você realmente ser verdadeiro, não a autoridade de know-how, mas a autoridade de ser verdadeiro, de ser íntegro, de ter inteiro, congruência com aquilo que você fala. Meu amigo, parabéns por a sua história. Eu fico muito feliz de você estar aqui de verdade. Né? A gente tem que fazer essa história chegar o mais longe possível para ajudar pessoas. Então, a gente tem, hoje, já com 732 palestras realizadas pelo Brasil, me sinto muito grato porque a gente impacta vidas. E vidas precisam ser transformadas. Concordo com você, concordo mesmo. Meus queridos, se vocês querem falar alguma coisa pro Nedir, deixa aqui nos comentários que eu passo para ele, né? Muito obrigado pela audiência de vocês sempre. E assim encerramos mais um episódio aqui da Google Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.